quero ler um pouquinho do Inconsciente a Deus, Ascese Cristã e Psicologia de Jung, da Erna van der Winkel. Como já está um tempo avançado aqui do dia, né? No dia não, da noite, mas do dia, eu quis dizer dia completo, né? Eu acho que eu só vou conseguir ler essa parte final aqui da parte 4, da parte 4 não, meu Deus do céu, parte 7, chamada Análise e Ascese, que é a última parte das noções preliminares que foram escritas. Então, essa parte 7 se chama Análise e Ascese. A análise é a ascese? Para respondermos a esta questão, devemos saber o significado do último termo. Ascese, em grego, askesis, significa exercício. Ora, todo exercício, sendo essencialmente meio, deve ser adaptado a um fim. Quanto à ascese, é geralmente aplicada de uma preferência aos exercícios espirituais, embora em si mesma não seja espiritual. O religioso, o filósofo, o artista, o cientista se impõem uma ascese adequada à finalidade que se fixaram, do mesmo modo que a ela se obrigam também o atleta, o esportista ou quem, para emagrecer, pratica jejuns e certos exercícios físicos. Em poucas palavras, toda disciplina, todo exercício regular praticado com determinada finalidade são ascese. Apesar disso, há muito tempo o termo ascese designa mais particularmente o exercício aceitado e praticado com a vontade de chegar a um resultado de ordem espiritual. Nesse sentido, podemos falar da ascese no Antigo Egito, no Antigo Egito, na Grécia Antiga, na Índia, etc. E, naturalmente, no cristianismo. É, pois, somente o fim que importa e que confere à ascese seu verdadeiro sentido. Abster-se de alimentos, obrigar-se a vigílias, submeter o próprio corpo a rudes provas, são coisas que em si mesmas nada significam, mas qualquer compreende que o jejum da pessoa que quer emagrecer e o do esportista que deseja ganhar uma competição não tem o mesmo valor que o jejum do homem religioso. No primeiro caso, está em jogo apenas uma questão pessoal, natural. No segundo, o motivo é Deus. A grande e profunda diferença entre todas as asceses e a ascese cristã está precisamente em que esta última não é unicamente imanente. Ela é aceita e desejada não por si mesma, mas para Deus. A ascese cristã não é uma técnica que leve ao domínio de si mesmo, do corpo e do espírito, nem uma técnica de vida espiritual. Pode-se chegar a Deus sem passar por ela, mas ela pode ser um meio de purificação, com a condição, porém, de ser praticada por causa e por amor a Deus. Ela não visa fazer super-homens. Toda impregnada de Deus, ela visa, ao contrário, ao despojamento, ao desapego. Mergulhar na ascese sem Deus traria grandes perigos, porque se cairia inconscientemente, mas quase infalivelmente, no egoísmo e no orgulho. A ascese cristã não se baseia, como comumente se pensa, no desprezo da carne ou da natureza. Não é por desprezo, nem por obrigação externa que o asceta cristão renuncia, mas por amor a Deus, por oblação interior. O ascetismo cristão não está ligado às especulações de não se sabe qual cosmogonia, como não é também recusa da carne e da criação, porque toda criatura de Deus é boa, como diz em Gênesis, capítulo 1, os versículos 3 a 31. E Deus a deu ao homem para que o homem desfrute dela, como dito na Didaquê. O desprezo radical pela carne está sempre ligado mais ou menos conscientemente a crenças dualistas.
abre aspas, se os cristãos se impõem tais renúncias, e Jesus mostrou a quais profundezas elas podem chegar, não é como no caso do atleta para se manter em boa forma esportiva ou para conquistar uma coroa perecível, nem no caso do sábio estoico ou epicurista para chegar à serenidade perfeita, apatia ou ataraxia pela extinção dos desejos, não é também por desprezo à carne e às alegrias da carne, nem por desdém às satisfações do coração, mas por Cristo e pelo Evangelho. Fecha aspas. Agora outra citação, abre aspas. A boa nova anunciada por Jesus já está realizada em sua pessoa. É um absoluto tão grande que vale a pena sacrificar por ele todo o resto. Fecha aspas. Não é para chegarmos à supressão dos desejos que Cristo nos convida à ascese. Não se trata de mortificar e dominar o corpo e a matéria, mas de santificá-los. O sacrifício cristão não tem outro sentido. Sacrum facere. Não é uma privação estéril, mas um desabrochar efetivo. O sacrifício verdadeiro é aceito livremente. É um dom jubiloso, um dom de amor. O objetivo da ascese cristã é levar-nos a nos conformarmos cada vez mais com a vontade de Deus. Abre aspas, que ele renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Fecha aspas. Numa palavra, a ascese só vale se estiver a serviço do amor divino, fonte e objeto de nossa perfeição. A finalidade do Calvário não foi a morte, mas a ressurreição de Cristo. Do mesmo modo, a finalidade da ascese não é aniquilar, mas servir a vida, tanto a da natureza racional como da graça, agora já indivisível. No plano divino, a esperança pertence à fidelidade à lei, de um amor na cruz, luz e medida de toda santidade. A abstinência, a castidade, a pobreza, a obediência, as mortificações são práticas correntes em qualquer ascese, mas na ascese cristã elas têm por finalidade a união com Deus pela corredenção. Abre aspas, não existe ascese cristã sem uma finalidade que ultrapasse a harmonia puramente humana da personalidade e, correlativamente, sem uma intervenção da graça que envolva o esforço da vontade. Fecha aspas. A questão posta no começo, a saber, se a análise é ascese, devemos responder negativamente, se pensamos na ascese cristã. Ela só pode ser ascese no sentido cristão do termo, na medida em que a pessoa analisada for cristã e orientar seu trabalho para Deus. Entretanto, independentemente do cristianismo, a análise junguiana pode ser comparada a uma ascese, porque ela é um conjunto de exercícios e um meio de conhecimento de si mesmo, ponto de partida de toda evolução verdadeira, meio imanente sem dúvida e que não pretende ser outra coisa, mas que é, de certa forma, uma preparação para uma ascese espiritual ulterior. A análise tem um traço particular, que é o de não ser uma técnica imposta de fora, mas uma experiência vivida interiormente. Os elementos de tal ascese são frutos da vida interior de cada um e não se constituem em padrão válido para os outros. Nenhuma sistematização, nenhuma formulação teórica, nada de pré-concebido. Os dados analíticos da ascese são revelados em cada um de acordo com suas necessidades pessoais, o que faz o grande valor dessas pesquisas. É importante e interessante notar que, conduzidas livremente, as investigações das camadas profundas da psique humana reconstituem, reconstroem, fazem ressurgir, pouco a pouco, o que a ascese cristã pura pede desde sempre. Encontramo-nos, assim, diante de um fenômeno paradoxal. Analisados não cristãos, experimentam e vivem uns sem o saberem, outros sem quererem admiti-lo. As práticas da ascese cristã enquanto cristãos mesmo praticantes sofrem a ascese de fora, uma vez que perderam o contato com o sentido inicial dos símbolos.
Parece-nos, por isso, que um conhecimento real da análise junguiana, independente mesmo de toda crença, poderia esclarecer muitos cristãos e a ajudá-los a revivificarem tudo aquilo que para eles muitas vezes está reduzido a sinais e atitudes sem conteúdo real. Não há nisso nada de que admirar-se, já que é função da análise inclinar-se sobre a alma humana e perscrutá-la. Jung insistiu repetidas vezes no ato de que o cristianismo morre na medida em que, esvaziadas as suas fórmulas, os seus símbolos não conduzem mais a uma experiência viva. A experiência de Cristo se petrifica numa espécie de memorial acompanhado de ritos e gestos, mas despojados de sentido vital. Abre aspas, quando se trata da assimilação de uma experiência religiosa autêntica, o símbolo dogmático desempenha a função de parapeito, mas se ele garante uma segurança real, não deixa de impor um pesado tributo. O fato de se aceitarem representações religiosas já prontas é inevitavelmente acompanhado de um empobrecimento progressivo da experiência religiosa autêntica. O conteúdo do dogma se reduz à medida que esta experiência se distancia do passado. Para Jung, o enfraquecimento das religiões é sempre devido a uma desagregação semelhante. Fecha aspas. É precisamente deste cristianismo sem vida que se queixam os sacerdotes e também os cristãos, para os quais a fé não é uma simples moral ou um ritual rígido, mas uma vida. Eles percebem que os procedimentos ascéticos tradicionais praticados pela Igreja e que correspondiam vitalmente às épocas que os viram nascer não convém mais, ao mesmo título, à hora atual. A humanidade evolui e o cristão do século XX não tem as mesmas necessidades, nem os mesmos meios, nem as mesmas reações que o dos tempos eremíticos, ou da Idade Média, ou dos séculos XVI ou XVIII. Como a sese é um meio imanente, é natural e normal que ela também evolua e se transforme, não em sua essência, nem em seu espírito, mas em seus procedimentos. Abre aspas, o contraste entre a liturgia e a vida real é muito grande, fecha aspas. Por causa disso, experimentamos sempre um certo embaraço em nossa exigência de verdade. A quaresma é o tempo do ano no qual esse contraste é mais acentuado. A liturgia representa nele, no máximo, o papel de sobrevivência de um tempo que já se foi, parecendo-nos irrisória a correspondência de nossa conduta real com que esta liturgia celebra. Contentar-nos-emos em ocupar nossos espíritos com os temas da liturgia, teoricamente e de modo mais ou menos anacrônico. Abre aspas, a liturgia supõe uma vida integral e unificada. Como tornar isso possível em nossos comportamentos no ambiente do século XX? Abre aspas, o homem moderno, cada vez mais desenraizado da terra em seu corpo, do ser em seu pensamento, de Deus em sua fé e dos valores absolutos em sua consciência, é um ser desnaturado, cada vez mais sujeito às influências do meio, da classe, do partido, se não dos instintos. De que acaba isso aqui? Não tem o final e começa uma outra aspas aqui, né? Uma total tomada de consciência das transformações de nosso tempo, partindo do estado do homem, merece reflexão quando aplicada ao problema da sese cristã. A conservação das técnicas psicológicas ou materiais habituais parece chegar a resultados que não devem ser negligenciados, porque o centro das necessidades e das possibilidades parece estar deslocado. Abre aspas, o verdadeiro método ascético, com seus meios, não é aquele que se define do alto, mas aquele que leva em conta
a dupla dimensão no dado da fé, da natureza e da história. Do contrário, chega-se à catástrofe ou à hipocrisia de uma regra que não é aplicada. Fecha aspas. Um ponto capital. Quem deseja dedicar-se a uma sese deve fazê-lo livremente, isto é, deve poder escolhê-la e praticá-la por vontade própria, e para que alguém seja livre é necessário que seja adulto. Ora, a análise é justamente uma reeducação psíquica que ensina a pessoa a se tornar adulta e livre e, portanto, capaz de escolher seu caminho. Sem liberdade, não há escolha. A ascese cristã é uma escolha de adulto capaz de renúncia voluntária e de sofrimento positivo. Abre aspas. É necessário rejeitar definitivamente a ascese triste, morosa, desconfiada, receosa, que não passa de uma caricatura de ascese cristã. Fecha aspas. Outras aspas. Abre aspas, a ascese não é penitência, ela é essencialmente um esforço de correlação da natureza, de reordenação, de reequilíbrio, um retorno à ordem. Fecha aspas. Como essas considerações se adaptam com exatidão à análise psicológica? Parece-nos certo que, com o auxílio dos conhecimentos analíticos, a Igreja conseguiria aos poucos reajustar a ascese às necessidades do homem atual. Concluindo, dizemos que, enquanto meio de conhecimento de si mesmo, a análise é a ascese. Ela não pretende ultrapassar o psicológico, o qual, não obstante, está bem perto do metafísico, já que a psicologia se consagra ao estudo da alma, e a alma é una. Se a psicologia de nosso tempo estuda somente o aspecto natural e humano da alma, ela não nega sua realidade sobrenatural e divina. A análise junguiana é para nós como que um vínculo que une esses dois planos. Sem ir além do imanente, ela pode levar ao transcendente e proporcionar preciosas informações sobre a vida interior e suas necessidades. Vamos tentar ilustrar o que precede delineando as relações incontestáveis que existem entre a psicologia junguiana e a ascese cristã, relações e não identidade. Repetimos. O que o inconsciente revela, desvenda durante um trabalho analítico, é justamente aquilo que Deus sempre aconselha e pede à sua criatura, através dos mitos e das religiões, dos ritos e dos símbolos. Assim, a análise confirma a primazia da verdade divina. Sendo a análise e a ascese meios de evolução, é enquanto tais que passaremos a considerar agora suas relações.